Vida discipular, porque toda vida tem um propósito. De segunda a sexta, no canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho, a partir das 20h30 às 21h. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais um dia, Vida discipular, e hoje em um ambiente totalmente diferente. O pastor está fazendo uma viagem e eu não poderia deixar de preparar esse estudo para vocês. Sei que vocês têm se dedicado e tenho visto a quantidade de pessoas que têm passado sempre para aprender aqui sobre vida discipular. E eu quero já deixar aqui uma boa noite, a graça e a paz a todos que estão aí. Não sei o horário que você vai passar, se é de dia, se é de noite, mas que Deus te abençoe. Nós estamos nessa caminhada aprendendo sobre vida discipular. Toda vida tem um propósito e eu quero convidar você aí a deixar um like, a deixar aí o joinha, a mandar essa comunicação para outras pessoas. E nós vamos seguir com o nosso estudo bíblico de hoje, falando sobre vida discipular. Toda vida tem um propósito. E o nosso tema hoje é sobre protegendo a sua igreja. Como você, como membro do corpo de Cristo, como você, como participante da igreja, pode contribuir para o desenvolvimento da obra de Deus, ok? Então eu convido você a compartilhar essa live. Vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal está chegando. Mas independente disso, eu já quero colocar aqui a imagem de hoje, para que você possa se posicionar. Olha aí. Esse aí, protegendo a sua igreja. Qual é o seu propósito, sua vida? Você não está aqui por acaso. Então nós vamos trabalhar exatamente esse tema. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4:3, que diz o seguinte: vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforce-se para continuar unidos desse modo. Ainda em Colossenses 3,14 diz o seguinte: acima de tudo, deixe que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Muito bem, quando nós falamos de vida com propósito e o propósito de cada cristão, nós vamos abordar neste momento, nesse texto, a importância da unidade. A unidade ela é produzida por todos. A unidade ela é produzida não apenas pelo líder, não apenas pelo diácono, mas por todas as pessoas que ali estão. Então é a função proteger a unidade da igreja. E a unidade da igreja ela se torna protegida a partir do momento das nossas ações e das nossas atitudes. Então a unidade da igreja ela é fundamental no Novo Testamento. Cristo falando para os seus discípulos e falando também para a igreja, vai dar a orientação de que eles deveriam estar unidos em amor, em Cristo. Então a unidade é a alma da comunhão. Só é possível ter comunhão se tiver unidade. Se não tiver unidade, não há como ter união. Destrua e estará removendo o coração do corpo de Cristo. Então, quando nós destruímos a unidade, que é o coração da comunhão, nós estamos promovendo então a própria destruição da igreja de Cristo. E o que nós temos visto muito por aí são pessoas que por falta de sabedoria, conhecimento, inteligência, esquecem o propósito da sua vida. Nós fomos chamados para produzir unidade. Nada no mundo é mais valioso para Deus do que sua igreja. É claro, ele fundou a igreja, ele morreu pela igreja. A igreja é chamada a sua noiva e é por isso que nós precisamos juntos trabalhar sempre para que haja paz, para que haja unidade, para que haja comunhão, para que haja respeito entre nós. Então, um dos propósitos da vida de um cristão é zelar pela unidade da sua igreja. Então, como nós vamos então trabalhar e pensar a unidade da igreja? Por onde eu começo? Então, o primeiro ponto que a gente pode pensar hoje é: concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. É muito comum a gente ficar observando o erro do irmão, a falha do irmão. Claro, todos nós somos falhos, erramos, mas muitas vezes nós colocamos tanto em evidência o erro que esquecemos de preservar, que isso pode provocar a desunião do grupo. Então, o que nós temos que fazer em primeiro lugar? Nós temos que olhar a pessoa, olhar como ela é. Ela foi amada por Cristo, ela recebeu o perdão de Cristo e ela foi escolhida por Deus. Então nós não podemos apenas olhar o problema, olhar a dificuldade, o temperamento, a forma da pessoa agir, mas olhar também como ela é. Então diz Romanos 19: concentre-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos 14:19. Então exatamente, se nós estamos dentro de um ambiente chamado igreja, temos diferenças sim, pessoas são diferentes, pessoas têm propostas diferentes, têm pensamentos diferentes, isso não é problema.
Mas a gente tem que concentrar naquilo que nos une, é a nossa fé em Cristo. O que nos une é a nossa obediência à palavra. As diferenças nós deixamos então de lado. Então nós temos que nos concentrar para manter então a unidade. Se nós formos ficar apontando o erro do irmão, o problema do irmão, a dificuldade do irmão, nós não vamos avançar com os nossos propósitos. Então o que diz o texto? Lembre-se que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Logo, devemos apreciar essas diferenças, não simplesmente tolerá-las, né? Então, a diferença vai sempre existir. O que a gente não pode é exatamente esquecer, né, daquilo que nos une em Cristo. Foi Ele que nos chamou para vivermos em família e somos diferentes uns dos outros. E a unidade vai quando eu olho a pessoa, eu não olho a diferença, eu não coloco em evidência os seus erros. Eu preciso colocar assim aquilo que nos une, que é a sua fé. Outra coisa, seja realistas em sua expectativa. Quando nós buscamos a unidade, nós temos que ser realistas. Não adianta a gente pensar, não existe igreja perfeita, não existe diácono perfeito, não existe pastor perfeito, não existe comunidade cristã de fé perfeita. Todos nós teremos algumas diferenças, alguns pontos que nós não concordamos. Isso é natural e é saudável. Imagine todo mundo, né? Vivendo, passando a cabeça, isso não teria graça nenhuma. Então a gente não pode ser, nós temos que ser realistas, não podemos ser, como por exemplo, pessoas que ficam, vamos dizer assim, fantasiando coisas, né? Você pertence à família de Deus, as pessoas que estão ao seu lado são falhas, elas podem errar com você, podem errar com o próximo, mas isso não nos tira a nossa fé e não nos tira a nossa visão de Cristo. Então, muitas vezes as pessoas, quando vem o primeiro problema, querem se divorciar da igreja, ou seja, querem se afastar, querem ir para longe, não querem voltar mais para cá, para a igreja, porque vê um problema, porque vê uma dificuldade, porque tem um negócio assim, assado. Eu não quero mais a igreja por causa disso. Isso é uma infantilidade. Se nós formos pensar assim o evangelho, nós vamos parar em lugar nenhum, porque as pessoas são falhas, as pessoas têm suas dificuldades. Então essa imaturidade pode prejudicar a sua unidade. Então nós não podemos viver dessa forma, né? Outros fiéis irão decepcioná-los, desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de ter comunhão com eles. Então as pessoas podem falhar com a gente, o que a gente não pode é criar uma expectativa falsa de achar que tudo vai dar certo, tudo é mar de flores. Muitas pessoas vão para uma igreja, né, e chegam lá, tem um culto bonito, iluminação, flores e fogos e luzes e música e tudo. É a igreja perfeita, é a igreja dos meus sonhos. Aí ele entra, daqui a pouco ele se decepciona com alguém, aí já não está mais em lugar nenhum. Então nós temos que ser maduros, nós não podemos ser imaturos, nós não podemos criar as perspectivas erradas. As pessoas vão falhar conosco, mas nós precisamos preservar a unidade da igreja. Terceiro, prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar do lado e atirar pedras naqueles que estão servindo a Deus do que resolver contribuir. Deus nos adverte repetidamente quem são critiqueiros, comparemos ou julguemos uns aos outros. Então há vários textos, né? Mateus 5, 9, Romanos 14, 13, Efésios 4, 29, Tiago 4, 11 e 5, 9. São palavras sobre aqueles que criticam, que usam a língua para denigrir, para afastar. Se nós queremos preservar a nossa igreja e principalmente a unidade, que é coração da comunhão, nós precisamos, sinceramente, parar de criticar e procurar ajudar nos problemas que estão acontecendo à nossa volta. Então Paulo acrescenta que não devemos julgar nem desprezar irmãos com convicções distintas de nós. Então vai haver pessoas que vão ter pensamentos diferentes na área da política, pensamento diferente na área da doutrina, pensamento diferente na área do que a igreja faz, mas isso não nos deixa fora, não nos deixa separados dos irmãos que simplesmente têm uma atitude ou pensam diferente. A unidade ela vem, eu posso divergir de você, mas você continua sendo meu irmão, continua sendo meu irmão na fé. E ele vai dizer exatamente isso, né? Por que você critica as ações do teu irmão? Porque tenta fazer com que ele pareça pequeno. Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões um dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus, Romanos 14, 10.
Então julgar as pessoas, criticar as pessoas, colocar isso não nos ajuda a trazer unidade. Então a nossa igreja, que é uma igreja acolhedora, que é uma igreja, uma família para pertencer, nós precisamos trabalhar a unidade. Eu posso divergir, mas eu não preciso ficar de mal, eu não preciso me afastar, eu não preciso fugir, eu não preciso criticar, eu preciso ajudar. Então você pode viver sim com aquele que pensa diferente de você. E outro, recuse-se a dar ouvidos à fofoca, tá? Isso aqui é muito importante. Fofocar é transmitir informação quando você nem é parte do problema e nem da solução. Então tem gente que comenta coisa que ele não tem como ajudar e também não tem como resolver, mas ele quer simplesmente se envolver. Isso é fofoca, levar assunto para outros lugares, né? Ninguém que fala mal do irmão vai produzir unidade. Ninguém que fala mal de um irmão vai produzir paz. Então nós precisamos nos concentrar. Se você quer participar, se você quer falar, você precisa ajudar. O reino de Deus é feito de cooperadores, de pessoas, né, que estão ali para contribuir para o crescimento, para a obra de Deus, contribuir para o desenvolvimento da obra do Senhor. E nós precisamos então proteger a igreja com a unidade, com a comunhão. E fofoca não faz parte. Se você sabe de alguma coisa e você não vai contribuir falando com alguém, não fale, não comente, guarde para você. Se você quer conversar com alguém para ajudar, procure o pastor, procure um diácono, comente, mas no sentido de ajudar. Então, recuse-se a dar ouvidos à fofoca. Isso também é importante. Se alguém quer chegar para você falar alguma coisa, sai fora. Não se envolve não. Ó, tô fora, não tem nada a ver com isso. Eu não quero me envolver com essas coisas. E se afasta, porque eu acho que isso é o melhor caminho para todos nós. Tá ok? Então, pessoal, para a gente poder pensar, hoje eu tenho uma pergunta, eu vou deixar para você aí meditar. Amanhã eu estou de volta com mais uma reflexão. Hoje foi para pensar isso. Nós temos que proteger a igreja com a unidade. E a unidade é o coração da comunhão. Precisamos não criar expectativa, precisamos simplesmente fugir das fofocas e também pensar que somos irmãos, olhar mais as pessoas e não olhar os problemas, tá ok? E a pergunta que eu quero deixar aqui para você pensar aí, o que eu estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade da minha família eclesiástica neste exato momento? O que você está fazendo para aumentar a unidade da igreja? Fica aí a pergunta para você. Então, pensando sobre o seu propósito de vida, eu vou te deixar aqui essa palavra. Tenha uma responsabilidade de proteger a unidade da igreja. Você tem um propósito dentro da igreja, proteger a unidade. Onde tiver confusão, briga, você tem que ir lá e tentar resolver e ajudar. É esse o processo, é essa a visão que nós precisamos ter nesse momento. Tá bom, pessoal? Vamos lá, hoje o estudo foi mais curto, mas não tem problema, o assunto é bem interessante e eu espero que você possa estar meditando nele. E nós vamos caminhar já para amanhã, para mais um assunto muito interessante, falando sobre vida com propósito. Espero que você esteja bem, coloque aí a sua oração, bota aí o seu pedido de oração. Espero que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Domingo estaremos juntos pela manhã, como também à noite, com a continuidade da nossa mensagem, falando exatamente sobre gloriosas ruínas, né? Quais são as características importantes para nós trabalharmos as mudanças que Deus pretende fazer em nossa vida. Então, domingo foi bênção. Se você perdeu a pregação, você entra no canal novamente. As 4 pregações estão lá disponíveis para você. E também os estudos bíblicos da semana. Fique à vontade e participe. Mas domingo, lá no culto, com louvor, adoração, aquela palavra poderosa no seu coração, você não pode faltar. Venha. E teremos também a ceia do Senhor, ok? Então, domingo teremos ceia pela manhã e ceia à noite. Escolhe qual horário você quer ir e nós estaremos celebrando ali a presença de Deus em nossa vida. Tá ok? Espero que você esteja bem. Nós vamos orar, vamos clamar agora esses pedidos de oração que você pode colocar aí. Nós vamos ver depois, vamos responder depois. As pessoas vão orar com certeza. E a nossa intenção nessa vida com propósito é fazer você crescer, se desenvolver e avançar cada vez mais. Tá ok, pessoal? Vamos então orar, vamos falar com Deus e eu espero que Deus possa abrir a sua mente e o seu coração. Há um propósito, você precisa trabalhar e proteger a sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo, nós somos participantes dela. Unidade é o coração da comunhão. Então você tem um propósito. Promova a paz, promova a unidade. Não divulgue assuntos ou situações que não vão ajudar o reino de Deus. Tá bom? Vamos orar então?
Pai querido, rendemos graças pela tua presença nesse dia. Quero que tu abençoe, ó Deus, a tua amada igreja reunida nessa live, que irão passar mais tarde, que estão agora, e que esse pensamento sobre trabalhar a unidade possa ser entendida, que era o maior desejo do Novo Testamento, que a igreja de Cristo fosse unida na sua caminhada. Pai querido, nos abençoe nessa jornada de entender o nosso propósito e que possamos colocar em prática. Abençoe a Segunda Igreja Batista em Gramacho, os novos irmãos que estão se aproximando, aqueles que já estão desejosos de se batizar. Que tu continue, ó Pai, a operar no nosso meio, mesmo nesse tempo difícil de coronavírus, mas o Senhor tem feito maravilhas. Abençoe a vida, a casa, a família que está conectada nesse momento. Que tenha uma semana de paz, de alegria. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, pessoal. Graça e paz. Deus abençoe a todos e com certeza amanhã eu estou de volta com mais um tema para falar ao seu coração, ok? Então, Deus abençoe. Não esquece de tacar o dedo na like, não esquece de compartilhar essa live e eu com a certeza de que muitas pessoas serão abençoadas nesse tempo. Um abraço, pessoal. Fique com Deus. Depois de uma grande tempestade, geralmente permanece a dor e o entendimento da necessidade de construir tudo novamente. As tempestades podem ser diversas em nossa vida, como a doença, a perda do emprego, o luto, a falta de recursos para o sonho desejado e relacionamentos quebrados. 2020 não foi um ano fácil para ninguém. Observamos as igrejas paralisarem seus cultos e o índice de morte subir a cada dia. Nosso sorriso ficou por trás das máscaras no dia a dia. Precisamos recomeçar e escrever uma nova história. Precisamos construir nossa casa na rocha firme para suportar a tempestade, firme diante do vento contrário. Por isso, 2021 é o ano de construir uma nova história, novos sonhos, novas realizações, novos relacionamentos. Segunda Igreja Batista em Gramacho, uma igreja acolhedora, uma família para pertencer.